Volume 2 Capítulo 44 Discussão. Underline, 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 underline. Depois de se despedir de Jimmy e do resto dos Cavaleiros Reais, Caim e Alec entraram em uma carruagem e foram para a guilda. Dharmeshia dirigiu a carruagem pela cidade, os dois lá dentro permaneceram em silêncio, imersos em pensamentos. Depois de chegar na frente da guilda dos aventureiros, Dharmeshia abriu a porta da carruagem. Caim-sama, Alec-sama, chegamos à guilda dos aventureiros. Os dois desceram da carruagem e, passando pelo portão da guilda, entraram. Como a febre matinal já havia passado, estava silencioso dentro do corredor. As recepcionistas conversavam, como se não tivessem nada para fazer, só Letia, no fundo da guilda, havia empilhado uma pilha de documentos e parecia trabalhar febrilmente. Assim que as recepcionistas perceberam que o garoto que havia entrado na guilda não era outro senão o senhor, elas instantaneamente ficaram nervosas, a atmosfera anteriormente relaxada dentro da guilda desapareceu. Quando uma recepcionista se aproximou de Letia e sussurrou que Caim havia chegado, Letia interrompeu o trabalho e saiu pelos fundos para o corredor. Caim-sama, obrigado por se dar ao trabalho. Vou levá-lo para a sala do mestre da guilda. Depois que Letia disse a uma das recepcionistas próximas para preparar um chá preto para eles, ela os levou ao escritório da guilda. Chegando ao escritório do mestre da guilda, Letia bateu na porta dizendo que Caim havia chegado, mas antes que ela pudesse abrir a porta, ela foi aberta violentamente por dentro. Caim-sama, sinto muito por todo o problema, entra. Rikisetsu, o mestre da guilda, guiou Caim até o sofá, desculpando-se. Caim e Alec sentaram-se no sofá oferecido a eles, enquanto Rikisetsu e Letia sentaram-se no sofá à frente deles. Desde que um novo vice-governador foi nomeado outro dia, vim apresentá-los. Este é meu irmão mais velho, Alec. Sou Alec von Silford, recentemente nomeado novo vice-governador desta cidade. Prazer em conhecê-lo. Havia tanta disparidade em suas aparências que, quando o musculoso Rikisetsu, de 1,80 m de altura, e o esguio Alec apertaram as mãos, embora Alec fosse um adulto, ele parecia nada mais do que uma criança em comparação. Alec Dono, eu sou Rikisetsu, o mestre da guilda. Sinto muito pelos fracassos recentes da guilda. Atualmente, Letia Dono e eu estamos descobrindo como limpar a guilda. Quanto aos dois subordinados de Beth, já os capturamos e os enviamos para a capital real no mesmo dia. Como desta vez no incidente a falta de gerenciamento do mestre da guilda teve um grande impacto nas coisas, Rikisetsu pediu desculpas do início ao fim. Até mesmo Eden, o superintendente-chefe da capital real, veio para Drintor, então tudo precisava ser resumido com urgência. Vou deixar os membros da equipe com você. Eles são membros da guilda, então Eden-san provavelmente irá julgá-los na capital real. Todos assentiram. Tanto Rikisetsu quanto Letia estavam ocupados, então Caim e os outros deixaram a guilda mais cedo. Depois de Caim e companhia. Ele se foi, as recepcionistas fizeram barulho. Quem era aquela pessoa com Caim-sama? Ouvi dizer que um novo vice-governador estava chegando, mas pensar que era aquele jovem bonito. Caim-sama era muito jovem de qualquer maneira, mas este novo vice-governador parece ser um adulto, então talvez eu deva apontá-lo. Como não tinham muito trabalho no momento, as recepcionistas começaram a fofocar e a trocar boatos com entusiasmo sobre a pessoa que estivera ali com o cavaleiro. Asterisco aplaudir asterisco. De repente, alguém bateu palmas, como se quisesse chamar sua atenção. Olhando por cima dos ombros, as recepcionistas viram Letia, a professora secundária da guilda, com as mãos agora nos quadris, parada ali com raiva. Sim, chega de fofocas e rumores. Essa pessoa é o novo vice-governador aqui, Alec von Silford-sama. Silford, você diz? Sim, o irmão mais velho de Caim-sama. Ele é algo como o segundo filho de um marquês. Como ele é o segundo filho, ele será tratado como um quase nobre no futuro. Alec-sama. As recepcionistas começaram a pensar no belo jovem de cabelos azuis chamado Alec. Caim, como chefe de uma família nobre, era um objetivo inatingível, mas Alec ainda seria tratado como filho de um nobre.
Normalmente, a filha de um nobre se tornaria esposa de alguém dessa posição, mas isso não significava que os plebeus não tivessem chance. Sério, pessoal. Letia suspirou e começou a examinar a montanha de papéis em sua mesa. Caim e os outros dois retornaram para a residência do senhor após deixarem a guilda. Caim e Alec agora estava sentado em um sofá no escritório, enquanto Dharmeshi ainda não havia se sentado, pois preparava chá preto. Agora podemos nos concentrar em assuntos internos. Alec trouxe vários livros da residência do vice-governador e os deixou na mesa do escritório. Em primeiro lugar, quero ampliar as paredes. Além disso, quero desmantelar as favelas, então teremos que realocar todas as pessoas que moram lá. A época ideal para tudo isso seriam as férias de verão. Alec ficou surpreso com as palavras de Caim. Caim, expandir os muros leva anos, e organizar tanta gente também seria extremamente difícil, sem falar no enorme custo de tudo isso. Por que não começamos com algo mais realista? Ok, farei tudo com magia. Vai custar muito poder mágico, mas vou conseguir de alguma forma. E então deixarei o resto para você, Alekni-sama. Falando nisso, Sua Majestade disse algo assim. Que você pode fazer coisas que desafiam o bom senso, entendo. Então, vou deixar as paredes para você. Enquanto continuavam conversando, batendo na porta, Dharmeshi entrou na sala. Lamento deixá-lo esperando. O chá está pronto. Além disso, há uma visita, o que devo fazer? Dharmeshi se aproximou de Caim e Alec e colocou o chá na frente deles. Caim tomou um gole de chá. Um convidado? Que incomum. Quem é ele? Bem, você vê, Seto-sama veio ver você. Dharmeshi respondeu desculpando-se. PFFFF o quê? Caim cuspiu o chá na boca, surpreso. Alec, que não sabia nada sobre Seto, simplesmente inclinou a cabeça para o lado diante da reação de Caim. Ele está esperando lá fora, tudo bem se eu deixá-lo entrar? Se o rei demônio Seto simplesmente ficasse na frente da entrada, as pessoas ao redor definitivamente ficariam chocadas. Mostre-lhe para entrar imediatamente. Apenas deixá-lo do lado de fora é rude. Dharmeshi fez uma reverência e saiu do escritório. Depois de um tempo, a porta foi aberta com força. Entrando na sala estava, é claro, Seto, o rei demônio. Como sempre, ele ainda tinha 3 chifres brotando da testa e usava roupas extravagantes e uma capa. Caim-sama! Por favor, escute. No entanto, quando ele estava prestes a chorar, o rei demônio não tinha dignidade alguma. Caim ficou simplesmente maravilhado com a visão. Volume 2 Capítulo 45 Da esposa assustadora. Eles fizeram Seto, meio chorando, sentar-se no sofá. Alec sabia que os demônios existiam, mas como era a primeira vez que via um, ficou bastante surpreso. Ficou ainda mais surpreso ao ver esse demônio agarrado a Caim, quase chorando. Ao ver que Caim estava tentando acalmá-lo, ele percebeu que era uma situação complicada e, depois de ser apresentado e cumprimentar Seto, Alec saiu do escritório dizendo que tinha alguns assuntos a tratar na residência do vice-governador. Então, o que aconteceu? Como Caim não tinha ideia do que havia acontecido, ele pediu a Seto que explicasse. Depois que fui descoberto traindo minha esposa me expulsou do castelo do rei demônio. Caim ficou sem palavras. Dharmeshi, que estava atrás dele, suspirou. Enquanto eu servia sob seu comando, eu não lhe disse sempre que isso não era permitido. Eu lhe disse várias vezes que Lefane-sama é muito rigoroso em relação à trapaça. Dharmeshi parecia conhecer a esposa de Seto. Além disso, ela parecia ser do tipo bastante ciumenta, que era muito rigorosa com relação à traição do marido. Dharmeshi, quando você ainda estava por perto, você sempre me impedia, mas hoje em dia não há ninguém para me repreender, então o demônio dentro de mim simplesmente. Enquanto a esposa de Seto tinha ido para outra cidade, ele começou a flertar com uma garota da cidade, e os parentes de sua esposa que se juntaram a ele relataram tudo a ele. Depois que Lefane retornou ao castelo, Seto foi interrogado e forçado a confessar, sendo então expulso do terraço do castelo real.
Ele foi então forçado a fugir, pois ela começou a persegui-lo com uma fúria diabólica. Como já havia sido convocado para essa cidade uma vez, ele sabia onde estava, então se transferiu para cá. Seto, e você colhe o que planta. Caim suspirou, descartando o assunto com frieza. Não diga isso. Sentado no sofá, Seto baixou os ombros em sinal de derrota. De acordo com a explicação de Dharmeshia, no país dos demônios, a monogamia era norma, ao contrário do reino de Sforth, onde a poligamia era uma prática generalizada. Além disso, a esposa de Seto, Lefane, era filha de um nobre influente no país dos demônios, por isso ela era especialmente rigorosa em relação a traições e Seto constantemente a irritava. Não seja tão frio. Afinal, você mesmo tem 3 noivas. Eu também quero dar um tempo às vezes. Ufa! De fato, a poligamia era legal nesse país, como o rei praticamente o havia forçado a isso. Caim tinha 3 noivas. Assim, ele realmente não podia apresentar nenhum contra-argumento sem parecer hipócrita. Tudo bem, então. Você pode ficar nesta mansão por um tempo. Mas não saiam, certo? Se espalhasse a notícia de que um demônio estava andando pela cidade, haveria uma grande confusão. Diante das palavras de Caim, os olhos de Seto começaram a brilhar e, segurando a mão de Caim com as suas e apertando-a vigorosamente, ele agradeceu a Caim. Obrigado por me deixar ficar aqui por um tempo. Com a magia de transformação, eu posso me parecer com um humano. Então, poderei ficar aqui. Seto se levantou e lançou um feitiço, e seu corpo foi envolto em luz. Quando a luz se dissipou, revelou-se um humano de cabelos vermelhos e com o rosto de Seto, mas sem chifres, parado ali. Depois de confirmar sua aparência, Caim continuou. Ninguém deve se surpreender ao vê-lo com essa aparência. Por favor, permaneça assim enquanto estiver aqui. Mas ainda assim, esse tipo de magia também existe, hein? Dharmeshia, você também a está usando? Dharmeshia assentiu em silêncio. Sim, estou constantemente usando magia de transformação para me manter nessa forma. Devo desfazê-la? Diante da pergunta de Dharmeshia, as palavras mestre dos insetos se manifestaram na cabeça de Caim. Espontaneamente, uma imagem mental de como isso seria surgiu em sua mente. Balançando a cabeça de um lado para o outro para se livrar dessa imagem, ele implorou a Dharmeshia que ficasse como estava. Entendi. É uma pena, mas vou ficar assim. De qualquer forma, Seto, você pode ficar aqui por alguns dias, mas, eventualmente, terá de voltar ao seu próprio castelo. Seto assentiu com relutância diante das palavras de Caim. Se for o caso, irei ao país dos demônios e explicarei tudo. Tenho permissão para entrar no castelo real e posso até conhecer Lefane-sama. Caim acenou com a cabeça diante da proposta de Dharmeshia. Isso é certamente verdade. Vá fazer isso, seria um grande problema se o rei do país desaparecesse de repente. Dharmeshia, você poderia dizer a ele que Seto está aqui? Dharmeshia fez uma reverência com as costas retas como uma tábua e desapareceu em um vórtice negro que apareceu de repente no chão. Como agora estavam apenas os dois, Caim fez todo tipo de perguntas sobre o país de Seto. O país dos demônios era aparentemente o único país em uma ilha a uma semana de viagem de barco, bem ao sul do continente de Glunud, onde o reino de Sforth estava localizado. Atualmente, o país tinha cerca de 2 milhões de cidadãos, e todos eles tinham fortes atributos mágicos, pois carregavam a bênção do deus da magia. Caim ouviu a história enquanto tentava se lembrar do rosto do deus da magia, Reno. Por ser uma ilha, a indústria pesqueira prosperava, mas também havia muitas fazendas no interior e a civilização prosperava. Ao ouvir a história de Seto, Caim pensou no estilo de vida diferente que levavam lá. Os demônios podem ser divididos em demônios de alto escalão, médio escalão e baixo escalão, sendo que os demônios de alto escalão eram nobres que governavam o país, os demônios de médio escalão eram geralmente empregados e afins, enquanto os demônios de baixo escalão eram nobres que governavam o país. A esposa de Seto, Lefane, era filha de um conde e, como tal, era um demônio de alto escalão. Ela era tão bonita que foi amor à primeira vista para Seto e, depois de se confessar a ele, os dois se casaram.
No entanto, ele não sabia da personalidade dela até o casamento e, depois disso, ele foi constantemente oprimido e ela fez o que quis. Caim-sama, por favor, venha aqui e saia um dia desses. Tenho certeza de que terá uma recepção calorosa. Sim. Com certeza irei. Caim assentiu, e depois disso eles voltaram a falar sobre o país de Seto. Enquanto continuavam conversando, um vórtice negro apareceu de repente. Era o mesmo em que Dharmeshia havia desaparecido antes, então eles presumiram que ela havia retornado. O que surgiu foi Dharmeshia, cheia de ferimentos, sem o braço esquerdo inteiro do ombro para baixo e à beira da morte. Assustado, Caim correu até Dharmeshia. Cura adicional. Caim lançou magia e Dharmeshia foi envolvida pela luz. Quando ela desapareceu, seu corpo havia voltado ao normal, embora o traje de mordomo ainda estivesse extremamente danificado. Levantando-se com grande esforço, Dharmeshia, ainda atordoada, começou a falar. Caim-sama, eu sinto muito. Muito obrigada. Seto-sama, sinto muito e não consegui convencê-lo. Deixando essas palavras pairarem no ar, Dharmeshia perdeu a consciência. Ao ver a aparência abatida de Dharmeshia, Seto começou a tremer. Naquele momento, um novo vórtice negro apareceu. E, saindo dele, estava uma bela mulher usando um vestido vermelho brilhante. Seus cabelos vermelhos chegavam até a cintura e seu rosto era tão deslumbrante que até mesmo mulheres de beleza incomparável ficariam pálidas em comparação. 2 chifres se projetavam de sua testa. O vestido que ela usava era aberto em volta do peito, e o estilo de tudo isso tornava quase impossível tirar os olhos dela. Ao ver aquela figura, o rosto de Seto empalideceu. Então, a bela mulher começou a falar. Ara, minha querida. Então era aqui que você estava. Vim para cá depois que Dharmeshia me explicou tudo, mas não sabia que você estava causando problemas a outras pessoas. A bela mulher olhou para Seto de cima para baixo com um olhar frio. Não. Eu nunca causaria tantos problemas. Seto respondeu, suando frio, com o rosto ainda mais pálido do que antes. Ah, eu ainda não o cumprimentei. Sou a esposa de Seto, Lefane Van Alsten. Obrigada por sempre cuidar do meu marido. Ela cumprimentou Caim educadamente, levantando as 2 pontas do vestido em uma graciosa reverência. Caim também se levantou e saudou Lefane. A aura que emanava dela gritava que ela não era alguém com quem se devesse cruzar. Prazer em conhecê-la, eu sou Caim von Silfordrintor. Ouvi falar bastante sobre o país dos demônios de Seto Dono. Por favor, sente-se. Caim fez um gesto para que ele se sentasse ao lado de Seto. Caim-sama, obrigado. Bem, então, com licença. Lefane sentou-se graciosamente no sofá. Além disso, antes que ele percebesse, Dharmeshia estava atrás de Caim novamente. Caim-sama, vou preparar um chá preto. Eu também gostaria de me trocar, então me dê licença por um momento. Dharmeshia deixou a sala com uma pressa incomum. Então, apenas Caim, Seto e Lefane permaneceram no escritório. Caim-sama, tenho certeza de que você ouviu falar das circunstâncias do meu marido. Como homem, o que você acha de tudo isso? Os olhos vermelhos brilhantes de Lefane olharam diretamente para Caim. Intuitivamente, Caim sentiu que ela era alguém a quem ele nunca deveria se opor. Seto olhou para Caim com olhos meio suplicantes, meio esperançosos, mas foi imediatamente jogado para baixo do ônibus. Ouvi dizer que o país dos demônios pratica a monogamia. Além disso, com uma esposa tão linda e maravilhosa, simplesmente ter conhecimento de outras mulheres é ultrajante. Ao ouvir isso, os olhos de Seto pareceram se desesperar, enquanto Lefane sorriu. Ara, Caim-sama, sou da mesma opinião. Mas ainda assim, esposa maravilhosa e bonita está simplesmente me elogiando demais. Lefane respondeu, escondendo a boca com um leque retirado de seus seios. Ela parecia ser uma mulher que ficava feliz em ser elogiada por sua aparência. Bateram à porta e Dharmeshia entrou na sala, puxando um carrinho com chá preto e xícaras de chá preto. Ela vestiu uma nova roupa de mordomo e preparou o chá preto no que pareceu ser um instante.
Desculpe por tê-lo feito esperar. Dizendo isso, Dharmeshia colocou xícaras de chá preto na frente de todos e depois voltou à sua posição habitual atrás de Caim. Lefane tomou um gole de chá e sorriu para ela. Como esperado, o chá preto preparado pela Dharmeshia é delicioso. Ainda acho uma pena que você tenha se aposentado. Atualmente, estou servindo sob o comando de Caim-sama. Dharmeshia fez uma reverência. Eles conversaram por mais algum tempo e, em seguida, Seto e Lefane tiveram de ir para casa. Seto parecia realmente infeliz, então Caim lhe disse que ele poderia visitá-lo sempre que quisesse. Lefane também concordou, e Seto pareceu se animar um pouco. Bem, Caim-sama, boa noite. Seto-sama, estamos indo embora. Caim-sama, eu voltarei a visitá-lo. Lefane agarrou a orelha de Seto e os dois desapareceram juntos no vórtice negro. Caim respirou fundo antes de afundar no sofá. Dharmeshia, parece que há algumas pessoas com as quais você simplesmente nunca deve cruzar. Caim-sama, é realmente como você diz. Mais uma vez, Caim refletiu sobre como as mulheres eram aterrorizantes. Volume 2 Capítulo 46 A verdadeira identidade de Lula. Depois de concluir seus negócios em Drintor, Caim voltou para sua mansão na capital real. Ele se sentou em uma cadeira no escritório vazio e se espreguiçou. Depois de relaxar um pouco, Caim saiu do escritório, contou a Cora que havia retornado e perguntou a Sylvia sobre a condição das irmãs White Fox. Acho que Lula, a irmã mais velha, já se acalmou o suficiente para começar a trabalhar como empregada doméstica. Ela também sabe um pouco sobre o trabalho, ao que parece. No entanto, a irmã mais nova, Laura, ainda precisa aprender. Tentarei educá-la adequadamente em sua idade. Graças ao fato de terem sido educadas enquanto estavam no comércio de escravos, elas são bastante decentes em comparação com o tempo em que foram escravas. Caim ouviu o relatório de Sylvia enquanto tomava uma xícara de chá preto. Já que estamos falando de Lula, você poderia ligar para ela? Sylvia assentiu e saiu do escritório para ligar para Lula. Logo depois, bateram na porta e, depois que Caim deu sua permissão, Lula entrou no escritório. Ela parecia estar estudando diligentemente seu trabalho e estava vestida com uma roupa de empregada. Ela parecia ter se acostumado a andar e não tinha mais problemas com isso. Como já havia comido e tomado banho, sua pele havia melhorado muito e ela estava muito bonita. Mestre, você me chamou. Parecendo ansiosa, ela ficou perto da entrada do escritório. Sim, não pude dizer isso antes, pois tínhamos acabado de chegar em casa, mas gostaria de continuar a conversa de ontem. De qualquer forma, sente-se. Caim pediu a Lula que se sentasse no sofá à sua frente. Ao ouvir a palavra ontem, Lula se sentou em frente a Caim, um pouco assustada. Tenho certeza de que já disse isso na carruagem, mas avaliei vocês dois. E havia algo que eu queria perguntar sobre isso. Ao dizer isso, Caim se levantou e tirou um caderno da gaveta da escrivaninha. Em seguida, colocou-o na frente de Lula e pediu que ela lesse seu conteúdo. Com medo, Lula abriu o caderno. No instante em que viu o conteúdo, seus olhos se arregalaram como pires. Então, ao olhar para Caim, lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Sim, foi o que pensei. Você estava escondendo isso, mas um de seus títulos é reencarnator, então pensei, vice. Então, comprei os dois. Isso e porque você tem as bênçãos de uma fera divina. O que ele havia mostrado a Lula eram as coisas que ele queria fazer com relação aos assuntos internos da Drintor quando tivesse tempo. Naturalmente, ele estava se valendo do conhecimento de sua vida anterior para fazer coisas relacionadas a assuntos internos, por isso, estava escrito em japonês, para que ninguém mais pudesse ler. Ao responder ao texto em japonês, Lula confirmou que, em sua vida anterior, ela havia morado no Japão. Talvez o mestre também. Caim assentiu em silêncio diante da pergunta de Lula. Ao ver Caim acenar com a cabeça, lágrimas continuaram a se acumular em seus olhos. Então, levantando-se do sofá, Lula abraçou Caim e começou a chorar. Caim começou a falar enquanto acariciava a cabeça de Lula. Para alguém com lembranças de ser japonês, ser escravo deve ter sido difícil.
Agora está tudo bem. Eu vou cuidar de você e da Laura. Ainda chorando e se agarrando a Caim, Lula assentiu inúmeras vezes. Por alguns minutos, eles continuaram assim, Lula chorando e Caim acariciando sua cabeça. Desculpe-me, mestre. Por fazer você me dar um ombro para chorar. Depois que ela finalmente se acalmou, seu rosto ficou vermelho, com vergonha de chorar por causa de Caim, e ela voltou a se sentar no sofá. Não me importo. Poderia me contar sobre sua vida anterior? No momento, sou responsável por uma aldeia chamada Drintor, mas como estou com pouco pessoal, gostaria que você me ajudasse com qualquer conhecimento que tenha sobre sua vida anterior, se estiver tudo bem. Diante das palavras de Caim, o rosto de Lula se enrijeceu e ela o encarou. Em minha vida anterior, eu me formei em arquitetura na universidade e também estudei infraestrutura e design de edifícios. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, fui atropelado por um carro que havia ignorado alguns semáforos e morri. É só disso que consigo me lembrar. Depois, recuperei a memória de minha vida anterior 5 anos após reencarnar aqui, no batismo. De acordo com a tribo Foxman, os raposas brancas são um retrocesso aos ancestrais inferiores, por isso fomos bastante perseguidos. Como nossos pais morreram cedo, sempre fomos Laura, que havia nascido como uma raposa branca semelhante a mim, e eu morando juntos. Caim ficou surpreso com o fato de ela ter sido mais velha do que ele em sua vida anterior. Caim também contou a Lula sobre sua vida anterior. Para que Cora e Sylvia não descobrissem, ele pediu a ela que mantivesse segredo. Eu gostaria de construir uma academia, um orfanato e muitos outros prédios em Drintor, você sabe. Meu irmão mais velho é o vice-governador, mas ele também é o oficial de assuntos internos, então você poderia ajudá-lo com a arquitetura de lá? É claro que a Laura também pode vir. E então, pare de me chamar de mestre. Eu sou o Caim. Seria muito estranho, considerando que nós dois éramos japoneses em nossas vidas anteriores. Disse Caim, mas Lula balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Estamos vivendo neste mundo agora. Há outras pessoas ao redor. Mas, quando estivermos sozinhos, apenas nós dois, poderíamos falar sobre nossas vidas anteriores. Sobre anime, por exemplo? Caim assentiu. Ele então falou sobre Drintor e contou a Lula sobre seus planos futuros para a cidade. Então, acho que vou ajudar. Vou dizer a Sylvia-san que vou passar o fim de semana em Drintor. Deixe-me falar com Sylvia sobre isso. Quando eu terminar a escola, levarei Laura comigo também. Obrigado pela ajuda. Lula assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Caim. Quando terminaram de conversar, Lula saiu para ajudar Sylvia. Cora então a substituiu, conversando com Caim, e foi informado de que Caim estava levando Lula e Laura para Drintor no fim de semana. Caim-sama, não me importo que você as leve para Drintor, mas será que deixar os assuntos internos nas mãos de Lula é uma boa ideia? Como Cora não sabia sobre a vida anterior de Lula, ele estava cético quanto a deixar tudo nas mãos de Lula. Ok, eu estarei lá para supervisionar as coisas. Precisamos construir uma escola rapidamente, para que possamos ter um lugar para Laura e os órfãos de Drintor estudarem juntos. Entendido, se Caim-sama disser que sim, tudo bem. Como você não foi à escola hoje, Sua Alteza Princesa Telestia e Lady Silk vieram visitá-lo. Elas também deixaram uma carta. Elas também deixaram uma carta, então, por favor, leia-a. Pegando a carta do Alcorão, Caim abriu o envelope e leu o conteúdo da carta. Era uma carta convidando-o para uma festa de chá no Castelo Real no dia seguinte, depois da escola. É um convite de Teles e Silk, então irei direto para o Castelo Real amanhã depois da escola. Cora acenou com a cabeça. Certo, Caim-sama, você tem estado tão ocupado ultimamente que não teve muitas chances de ver todas as suas noivas. Acho que, se tiver tempo, seria bom levá-las a algum lugar. Bem, então, o jantar está quase pronto, então vou ajudar. Tudo bem. Ainda tenho algumas coisas em que pensar, então venha me chamar quando a comida estiver pronta. Estarei trabalhando aqui até lá. Cora acenou com a cabeça, fez uma reverência e saiu do escritório. Sentado no sofá, Caim se esticou e se recostou.
E pensar que havia outros japoneses reencarnados. Gostaria que os deuses me dissessem esse tipo de coisa. Caim acrescentou mais coisas ao caderno que havia mostrado a Lula mais cedo. Quando o jantar ficou pronto, Silvia foi avisá-lo e Caim se dirigiu à sala de jantar. Todos os outros já estavam sentados e esperando por ele. Lula e Laura estavam ajudando Silvia, vestidas com uniformes de empregadas domésticas. Laura tinha apenas 10 anos de idade, portanto ainda não estava acostumada com tudo, e parecia bastante nervosa. Depois do jantar, Caim se trancou no escritório e resumiu tudo o que queria fazer na Drintor em seu caderno. Sim, já sei. Agora só preciso conversar sobre tudo isso com Alekini-sama e Lula. Ele guardou o caderno de volta na gaveta da escrivaninha e, depois de bocejar, trocou de roupa, foi para a cama e deixou a consciência se esvair. Volume 2 Capítulo 47 Um ano depois e depois. Hoje é o aniversário de sua morte. Naquele dia, durante as férias de verão, há um ano. O aniversário da morte de Kazuya, que morreu protegendo Manami. Manami agora se formou no ensino médio e se matriculou na mesma escola que eu. Eu também avancei um ano e agora estou no terceiro ano do ensino médio. Durante o segundo ano, o lugar do Kazuya na sala de aula foi mantido por respeito, mas agora que estamos no terceiro ano, obviamente não prepararam um lugar para ele. Um ano inteiro se passou e ninguém mais fala sobre o Kazuya na escola. Em casa, porém, ainda falo sobre o Kazuya com a Manami e minha família, geralmente enquanto vejo as fotos tiradas de nós dois quando ainda éramos pequenos em um álbum de fotos. Hoje, 3 de nós fomos visitar o túmulo de Kazuya. Embora devêssemos ter ido apenas nós dois. Ei, Saori, vamos lá, vamos terminar essa visita ao túmulo e sair por aí. A pessoa que me ligou assim foi Go Tanishi, que era meu colega de classe desde o segundo ano. Ele me ligava e perguntava se eu precisava de alguma coisa, quando eu estava sempre deprimido com a morte do Kazuya. Originalmente, ele também era colega de classe do Kazuya e até foi visitar seu túmulo. Oneeshan, já se passou um ano inteiro, não é? Manami perguntou enquanto acendia um incenso em frente ao túmulo. Manami também é agora uma estudante do ensino médio e parece um pouco mais crescida. Seu cabelo, que durante o ensino médio só chegava aos ombros, agora se estendia até o peito. Pensando bem. O ano passou tão rápido. Manami me entregou um bastão de incenso e eu o deixei no túmulo de Kazuya, dedicando-o a ele. Tenho certeza de que o Kazuya Nishan foi para o céu, certo? Afinal, ele me salvou. Em resposta à pergunta de Manami, eu só pude acenar com a cabeça. Depois de oferecer flores e incenso, saímos do túmulo do Kazuya. Ei, já faz um ano, não é? Eu sei que você estava apaixonada pelo Kazuya, mas não faz mais sentido pensar em um cara morto, então por que não procurar o próximo cara? As palavras de Tanishi fizeram com que minha irmãzinha e eu franzíssemos a testa. Feche sua boca. Involuntariamente, coloquei meus pensamentos em palavras. Mesmo sabendo que nunca mais veria Kazuya, eu não conseguia organizar meus pensamentos mesmo depois de um ano. Tanto eu quanto minha irmãzinha ficamos irritados com as palavras insensíveis de Tanishi. Vamos para casa agora. Até mais. Adeus, Tanishi-senpai. Dizendo isso friamente ao Tanishi, Manami e eu voltamos para casa. Ouvi Tanishi dizer algo atrás de mim, mas ignorei. Depois que voltei para casa, deitei na cama e olhei as mensagens que troquei com Kazuya no meu celular. Kazuya, você realmente foi para o céu, não foi? Murmurei, segurando meu celular com uma das mãos. Acho. Cain-sama, você pegou um resfriado? Cain-kun, você está bem? Os dois estavam um pouco preocupados com o grande espirro de Caim. Talvez alguém esteja espalhando rumores sobre mim? Os dois ficaram chocados com a resposta que Caim deu enquanto ria. Sim, isso pode ser verdade. Cain-sama atende a todo tipo de coisa inesperada, meu pai está sempre preocupado com o que pode acontecer. Meu pai sempre começa a rir quando ouve falar das coisas que Cain-kun faz. Caim tomou um gole de chá enquanto pensava que não tinha feito nada muito extremo.
Era depois da escola, e Caim estava tomando chá com Telestia e Silk em um terraço do Castelo Real. O terraço tinha vista para um belo jardim bem cuidado que cercava o Castelo Real. Também nas imediações da mesa em que os três estavam sentados havia 3 criadas que trabalhavam no Castelo Real, preparando uma segunda porção de chá preto e doces. Caim-sama, como você tem estado tão ocupado ultimamente, portanto, não temos saído juntos para nenhum lugar, tenho me sentido bastante solitária. Caim-kun, você tem apenas 10 anos, mas já é visconde. Meu pai me disse que só precisamos esperar um pouco mais e então nossos compromissos serão tornados públicos. Eu também quero poder dizer com orgulho o Caim-sama é meu noivo o mais rápido possível. Como esteve extremamente ocupado logo após ser nomeado senhor de Drintor, Caim não teve tempo para relaxar e beber chá, apenas os 3. Mas agora ele nomeou Alec como vice-governador e Letia estava cuidando da guilda, então as coisas se acalmaram um pouco. No entanto, esta foi apenas uma breve pausa, pois ele planejava trabalhar seriamente ao lado de Alec e Lula nos assuntos internos quando chegassem as férias de verão. Se possível, quando as férias de verão terminarem, seria um bom momento. Drintor provavelmente já terá se acalmado. Caim queria expandir a cidade de Drintor com a ajuda de Alec e Lula na corregedoria. Como durante as férias de verão ele podia se concentrar de todo o coração nos assuntos internos, queria terminar tudo de uma vez, enquanto ainda tinha tempo. Silk e eu iremos para o território Malbec durante as férias de verão. Seria bom se você pudesse nos acompanhar, mas como é impossível, terei que aguentar. Ah, não posso te acompanhar na estrada, mas irei para o território Malbec. Provavelmente levará apenas 2 dias. De qualquer forma, tenho algumas coisas que fiz para você, então pegue-as. Caim tirou 2 caixas de sua caixa de itens e as entregou a Teles e Silk. Ao abrir as caixas, seus olhos se arregalaram de espanto. Que lindo colar! Sim, realmente lindo. Teles e Seda pegaram nos colares e olharam-nos encantados. Ele deu aos 2 um colar feito com pedras mágicas produção de magia de criação e platina cada. Havia uma linda pedra mágica oval, com cerca de 2 centímetros de comprimento, disposta na corrente de platina. A pedra mágica de Teles era vermelha, a da Seda era verde. Eu os fiz com pedras mágicas e platina. Se você gosta deles, vá em frente e use-os. Ambos coraram. Como ainda não haviam anunciado oficialmente o noivado, Caim não foi autorizado a tocar diretamente em Sua Alteza a Princesa em público. Então uma empregada colocou os colares neles. Olhando-se em um par de espelhos de mão que lhes foram dados pelas empregadas, os 2 ficaram sem palavras. Como esses colares têm meu poder mágico dentro deles, se algum perigo acontecer com você, apenas segure a pedra mágica com força e coloque um pouco do seu poder mágico nela, e eu serei alertado. Por serem algo feito com a magia da criação de Caim, eram coisas que nem mesmo os melhores artesãos de ferramentas mágicas do país conseguiam replicar, ou, dito de outra forma, eram basicamente tesouros nacionais. Neterteles nem Silk entenderam o quão valiosos eram esses colares. É claro que Caim também não. A única coisa que alcançou as 2 meninas foi que elas receberam um presente de Caim. Quanto a Caim, ele só fez isso para acalmar suas preocupações. As empregadas vizinhas, por outro lado, começaram a suar frio ao ouvir a discussão dos 3. Depois da festa do chá, voltando do Castelo Real para casa, alguém chamou Caim por trás. Olhando para trás, Tifana sorriu suavemente para Caim. Meu marido, já faz muito tempo. Ultimamente, não tenho tido nenhuma batalha simulada, se me senti amado por você, então tenho me sentido muito solitário. Como ainda tenho um tempinho livre, vamos embora. Naturalmente, Caim não tinha motivos para recusar, então foi para o campo de treinamento com Tifana, a Combat Maniac. As criadas relataram tudo ao primeiro-ministro e, poucos dias depois, Caim foi novamente convocado ao Castelo Real. Underline 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 underline. Manami Saori, de quem é a perspectiva, caso não tenha sobrado. Claro.